Aí tem potência e raiz. Então a gente vai ver tudo que a gente sabe na operação dos números naturais, né, que são os números que a gente conhece, a gente vai ver com os números inteiros, tá bom? Então, essa primeira parte, né, a aula de hoje, a gente está vendo a adição de números inteiros, tá bom? Então a gente vai ver que não é simplesmente só somar os números igual quando a gente soma com os números naturais, certo? Então tem umas regrinhas, a gente tem que interpretar bem a questão, tem que saber as regrinhas para poder montar a sentença matemática e etc, certo? Então já vimos as duas primeiras situações, não foi no primeiro vídeo que eu enviei, acabei de enviar no grupo. E agora nós vamos ver as outras duas situações, né? Que como eu falei, que é o que difere um pouco, né? E aí nós vamos ver as duas regrinhas. É importante que você anote aí, tá certo? As duas regrinhas. Aí o seguinte, para não demorar muito, né? Ao invés de eu ficar esperando você anotar, você pode tirar um print e depois anota no caderno. Ok? Eu tô um pouco gago. Desde da aula do sexto ano que eu tô gaguejando direto, não sei o que é. Então vamos lá, certo? Situação 3, tá ok? Situação 3 diz o seguinte, como eu falei, pode estar acompanhando no livro aí a partir da página 40 e página 47, tá certo? Jonas entrou em um elevador no andar térreo, certo? É um elevador em alguns prédios, né? Tem o térreo, aí tem geralmente estacionamento abaixo do térreo, certo? E acima do térreo são os apartamentos, ok? Então o prédio ele costuma ter esse perfil, certo? O que foi que aconteceu, né? Jonas ele desceu 2 andares e em seguida ele subiu 6 andares, certo? Então esses aqui são os dados que a questão me dá. Em qual andar o elevador parou, né? Então nós vamos aqui primeiro ver quais são os dados que a questão dá, certo? Detalhe. Nessas três situações, nessa situação 3 e na situação 4, é importante interpretarmos bem, certo? A questão para poder resolver. Então, o Jonas entra no elevador térreo, certo? Sabemos que o elevador térreo, no andar térreo, é o marco zero. Tá bom? Então, eu fiz aqui uma reta numérica representando o elevador, ok? Então, no andar zero, certo? É o chamado térreo. Mas não combina de óculos redondos. Pronto. Então vamos lá. Andar térreo. Óculos redondos se formar O que é que acontece? O que é que acontece? Acima do térreo, nós vamos ter os números positivos, ok? E abaixo do térreo, nós vamos ter os números negativos. Então, detalhe. Estamos no térreo, certo? O Jonas está no térreo, lá no elevador, no marco zero, né? Claro. E aí ele vai descer 2 andares, né? Então, ele vai, no sentido negativo, vamos deslocar-se 2 casas, ok? Para baixo, ficando lá no marcozinho -2, né? Lá no marco -2. O Jonas veio bater aqui embaixo, no marco -2, certo? Agora vamos ver o que a questão diz, né? Em seguida, ele subiu 4 andares. Perdão, subiu 6 andares, né? Então, após ter descido 2 andares, né? Lá no térreo, do térreo, desceu 2 andares. Aí o que foi que aconteceu? Ele vai subir 6 andares, né? Então, ele está aqui no -2. E essa bolinhazinha vermelha no -2 representa o Jonas, né? O elevador. Vamos supor que seja o elevador. E agora ele vai subir 6 andares, certo? Então, do -2 para cá, que seria o -1, é o primeiro andar, ok? Do -1 até o 0 seria o segundo andar, né, que Jonas está subindo. E aí vamos continuar, né? Terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar, né? Se a gente for fazer com calma aí, eu creio que dê para ver, né? Observamos que Jonas subiu 6 andares. E detalhe, ele não parou no mais 6, certo? Por ter subido 6 andares. Ele parou no mais 4, ok? Então, uma observação importante aí para a gente fazer. Desceu 2 andares, depois subiu
6 andares, né? Chegando lá no mais 4, tá bom? Nós podemos representar essa situação da seguinte maneira, né? A partir do momento que ele sai do zero, certo? E desce 2 andares, o que é que acontece? No sentido negativo, nós temos o número menos 2, tá bom? Representando e formando parênteses aqui para a gente não se confundir nos sinais, tá bom? E o que foi que aconteceu? Quando ele estava lá no menos 2, ele subiu mais, né? Subiu mais 6 andares, né? Então é no sentido positivo, então ficaria o quê? Mais 6. E aí a gente forma essa sentença de quê? De menos 2 mais 6, tá bom? E para resolver, como é que a gente resolve, né? Menos 2 mais 6, né? Então daqui a pouco nós vamos ver um conceito, né, de números inteiros que diz o seguinte, que na soma de dois números inteiros com sinais diferentes, ou seja, se a gente observar aqui, eu tenho um número que é negativo, né, ó, menos 2, e o outro é positivo, mais 6, tá bom? Então, a regrinha diz o seguinte, numa adição de dois números inteiros, quando os sinais são diferentes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair os valores absolutos, ou seja, quem são os valores absolutos? O número 2, certo? E o número 6. Então a gente subtrai, quanto é? 6 menos 2? 4. E tem que manter, né, conservar o sinal do meu maior número. Quem é o maior número? 2 ou 6? Né? O maior número aqui é o 6. E qual que é o sinal dele? Positivo ou negativo? Positivo, né? Então aqui meu resultado vai ser também positivo, tá bom? Resultando em mais 4, ou seja, Jonas, né, parou no elevador, no andar, né, mais 4, no andar 4, tá bom? Ele estava lá no menos 2, subiu 6 andares e parou no mais 4, ok? Como eu disse, né, acaba complicando um pouco, vamos ter que aprender a interpretar as questões de matemática para poder aprender o conteúdo, ok? Próxima, situação 4. Situação 4 também é um pouco complexa, certo? De se analisar. Então vamos lá. A turma de um acampamento andou 6 quilômetros a oeste. Então, a questão desse aqui, eu preciso saber para que lado fica o oeste e para que lado fica o leste, certo? O lado oeste, ele fica para o lado esquerdo, tá? Então, eu vou colocar aqui um ezinho de esquerdo. Ele voltou 1 quilômetro, deixa eu só sublinhar aqui os 6 quilômetros, né, para o lado do oeste, que é para o lado esquerdo, e ele voltou 1 quilômetro para leste, né? Se o oeste é o esquerdo, então o leste é o lado direito. Então, eu vou colocar um Dzinho de direito. Eles fizeram isso para poder pegar uma bússola, né, que esqueceram na área de descanso. A pergunta é, qual a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Ou seja, a partir quando eles voltaram, certo? Para pegar a bússola, né? Quando voltaram 1 quilômetro para o leste para pegar a bússola, qual é a posição em relação ao início, certo? É isso que eu preciso saber. Então vamos lá. Vamos observar a seguinte situação. A equipe, né, está aqui no marco 1, marco 0, né? Eles vão iniciar a trilha lá na origem, né, no 0. E aí, detalhe, sabendo que o oeste, aliás, é para a esquerda, né? Eles caminharam, né, 6 quilômetros no sentido negativo, ok? E aí, cada espaço desse aqui, na nossa reta numérica, ele vai estar representando 1 quilômetro, né? Então, 3, 4, 5, 6. Né? Então, eles andaram menos 5 casas, certo? Se deslocaram menos 5 unidades. Ok? O que foi que aconteceu? Depois disso, eles andaram ainda mais, certo? Eles andaram mais o quê? 1 quilômetro. Só que foi no sentido positivo, no sentido leste, né? Eles acabaram voltando aqui, ó. Voltaram 1 quilômetro, mas eles acabaram, como é que eu posso dizer? 5 não, aqui é 6. Eles continuaram andando, né? Eles andaram mais quilômetros ainda. Então, a gente está somando a quantidade de quilômetros.
aqui é o 6, né? Mais 1. Porque eles andaram mais 1 quilômetro no sentido do leste, que seria o sentido positivo, certo? Então, montamos aqui a sentença matemática, e aí, lembrando da regrinha que eu falei anteriormente, que é o quê? Quando eu tenho a soma de números inteiros com sinais diferentes, certo? Subtraio os valores absolutos, né, que são os números, e mantenho o sinal do maior, certo? Do maior deles. Então, vamos lá. Vamos ver em qual ponto, né, a turma está. Qual o maior número que nós temos aqui, né? O 6 ou 1? O maior número é o 6, né? Então, qual é o sinal do 6? Ele é positivo ou negativo, né? O 6 aqui ele é negativo, então o meu resultado aqui também vai ser negativo, certo? Porque sempre vamos ter que manter, né, conservar o sinal do maior, certo? Do maior número. Se o maior número é o 6, vamos manter o sinal do 6. Agora o que, é que vai acontecer? Nós vamos subtrair, né, meus dois números, né? 6 menos 1 é igual a 5. Ou seja, em que ponto, né, eles foram buscar a bússola, né? Em que ponto eles estão parados para pegar a bússola? Lá no ponto menos 5. Ok? Então, detalhe. O detalhe aqui é saber montar a sentença matemática para poder operar. Depois que montou a sentença matemática, para operar, a gente tem que aplicar as regrinhas, certo? Qual é a regrinha? Os sinais diferentes, né? Quando um número é positivo e o outro é negativo, o que é que nós devemos fazer? Conservar o sinal, né? Manter o sinal, observar qual número é o maior e manter o sinal dele, certo? Posteriormente, subtrai os dois números normalmente, como sabemos subtrair, certo? Sobre a adição dos números inteiros, nós podemos afirmar. Então, isso aqui que é importante, isso aqui que é importante de vocês estarem anotando, certo? Então, tire um print aí, Kailane, ou então os meninos, se for, tiverem assistido o vídeo aí depois no YouTube, dê uma pausazinha aí, certo? E copia o que está de laranja, né? Que está dentro do quadro laranja. O que é que diz, né? Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, ou seja, sinais iguais, o sinal e a soma dos valores absolutos, né? A gente mantém o sinal e faz a soma dos valores absolutos, ok? Porém, quando a gente faz uma soma de dois números inteiros com sinais diferentes, são duas situações, sinais iguais e sinais diferentes. Quando fazemos a soma de dois números com sinais diferentes, o que, é que a gente vai fazer? Vamos subtrair os valores absolutos, né? E manter o sinal do maior deles, tá bom? Então temos aqui um exemplo, né, de menos 16 mais 20, né? Então, se a gente observar aqui, nós temos dois números com sinais diferentes, ó. O 16 está negativo e o 20 está positivo, certo? Então o que é que acontece, né? Nós vamos enquadrar aqui nessa minha segunda situação, quando eu tenho sinais diferentes. Então o que é que eu vou fazer? Vou subtrair os valores absolutos. Então, vou subtrair os valores de quem? De 20, né? Menos 16, que dá quanto? 4. Certo? E agora eu vou manter o sinal do maior número. Qual é o maior número aqui? O 16 ou 20? O maior número é o 20, certo? Então, se ele é positivo, então meu resultado vai ficar positivo. Certo? Um outro exemplo aqui, né? Menos 6 mais 42. Observando de novo, nós podemos perceber que os números possuem sinais diferentes, certo? Tem o sinal positivo e tem o sinal negativo, né? O 100 é negativo e o 42 é positivo. E o que é que acontece? O que devemos fazer aqui, né? Manter logo o sinal do maior. Vamos ver qual é o maior, o 100 ou o 42, né? O 100. Ele é positivo ou negativo? Ele é negativo, né? Então, o meu resultado vai ser um número negativo, ok? O que, que acontece agora? Se são sinais diferentes, nós vamos fazer o quê? Subtrair eles, certo? 100 menos 42 igual a 58, ok? Então, o conceito é exatamente esse, certo?
Conserva o sinal do maior e subtrai os dois valores absolutos. Ok? Aí nós vamos ver agora as propriedades da adição. Certo? O que seriam as propriedades da adição? A primeira diz o seguinte, né, que a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro, tá bom? Então, quando a gente for somar dois números inteiros, sempre que a gente somar dois números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro, né? Como, por exemplo, aqui, eu tenho mais 3 mais 5, né? Igual a mais 8. E o mais 8, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Ele, embora ele seja positivo, que também pertence aos números naturais, ele também pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 7 mais menos 3, ó, dois sinais iguais. Ó. Os dois é negativos. Então, o que a gente faz? Mantém o sinal e soma eles dois, certo? Se mantém o sinal, eles dois negativos, certo? E soma os dois valores. 7 mais 3 igual a 10. Então, fica o quê? Menos 10, não é isso? E menos 10 é um número negativo, certo? Na qual ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? Próxima. Mais 11 mais menos 8, né? Sinais diferentes. Manter o sinal do maior. Qual é o maior número aqui, né? O 11. Então, manter o sinal dele, que é positivo, né? Então, o resultado vai ser um número positivo e subtrai os valores absolutos, né? Os números 11 menos 8 igual a 3, né? Então, o sinal do resultado aqui fica mais 3. E mais 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, se a gente observar aqui, todos os resultados dão um número pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá bom? E a segunda propriedade é a propriedade comutativa, certo? Quando a gente trabalha com os números naturais, a gente também vê essa propriedade. E o que é que diz essa propriedade? Que a ordem das parcelas, elas não alteram a soma, né? Então, tanto faz operar o mais 11 mais menos 9, como menos 9 mais menos 11, né? Então, não vai mudar o resultado, não vai alterar a soma aqui, ok? E aí, como vocês podem observar, ó, um é positivo e o outro é negativo, né? O que é que acontece aqui? Conservamos o sinal do maior, né? Então, mantém o sinal do maior lá no resultado, e aí a gente faz o que? A subtração entre os dois valores, né? Então, 11 menos 9, 2, né? Na seguinte situação aqui, na seguinte situação, faria a mesma coisa, menos 9 mais menos 11, conserva o sinal do maior, que no caso é o mais 11, né? Deve ter sido um errozinho de digitação, que daria mais 2 também da mesma forma, ok? Terceira propriedade, né, a propriedade associativa. Também a gente vê ela no estudo dos números naturais, tá bom? E o que é que ela diz? É que eu posso associar os meus termos matemáticas, minhas parcelas, né, de maneira diferente, e eu vou obter a mesma soma. Né? Eu tenho aqui um exemplo, resolvendo primeiro, né, o menos 8 mais menos 2, no que seria, quanto que daria, né? Sinais iguais, ó, eu tenho, os dois são negativos, então mantenho o sinal negativo no meu resultado. E somos meus dois números, 8 mais 2, que dá igual a 10, certo? Menos 10. Como a gente não operou, né, com mais 7, repito mais 7 aqui, certo? E agora a gente faz essa adição aqui, ok? Um número é negativo e o outro é positivo, então o que a gente tem que fazer? Olhar para o maior número, qual é o sinal dele, né? Sabemos que o maior número aqui é o 10 e o sinal dele é negativo, ok? Sabendo disso, meu resultado vai ser um número negativo, consequentemente. E agora, vou lá e subtraio meus valores. Quem são os valores, né? 10 e o 7, né? Subtraindo o 10 e o 7, fica igual a 3, né? Então, menos 10 mais 7 é igual a menos 3, né? Ou eu posso começar operando os meus dois últimos números, né? Então, eu venho aqui, repito, menos 8, que seria o meu número inicial, como a gente pode ver na primeira situação, mas, agora eu vou fazer o quê? Menos 2 mais 7, né? Observe os sinais, são iguais ou diferentes, né? Sinais diferentes. Então, o que eu faço? Mantenho o sinal do meu maior número. O maior número é o 7, né? Então, mantenho ele aqui, que é positivo. E agora eu subtraio os dois valores, né? 7 menos 2, 5, ok? Com base nisso, o que a gente faz agora? Observe os sinais. Quais são os sinais, né? Qual que é o maior número? São sinais diferentes, um é negativo e o outro positivo. O maior número aqui é o número 8, ok?
o número dele, o número 8, ele possui sinal negativo, certo? Então faz ele um número negativo. E o que acontece? Se os sinais são diferentes, eu vou manter o sinal do maior número é o 8, então eu mantenho o sinal negativo no meu resultado, certo? Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair os valores, né? Então 8 menos 5 igual a 3, ok? Então o que acontece? A terceira propriedade, né, isso que é associativa, ela permite isso, né, que eu possa iniciar resolvendo pelos meus dois primeiros números ou pelos meus dois últimos números, ou até então, né, fazer o meu primeiro número com o terceiro número e depois fazia com o segundo número. Então eu teria essa liberdade de associar as minhas parcelas ou resolver minhas parcelas de diferentes maneiras. Quarta propriedade última é a do elemento neutro, né? O elemento neutro na adição sempre vai ser o número zero, né? Ou seja, ele não vai interferir na minha adição. Então, eu tenho aqui o mais 8 mais zero. É a mesma coisa, né? Que eu posso inverter, lembra da propriedade comutativa? Eu posso inverter, né? As minhas parcelas. É a mesma coisa do zero mais 8, né? Então, a gente não está acrescentando nada e o meu resultado mantém o mais 8, certo? Outra situação aqui agora com um número negativo, não é isso? Menos 7 mais zero. Eu posso inverter também a ordem aqui das minhas parcelas, que vai dar a mesma coisa, que é a mesma coisa, né, que é igual a zero mais menos 7, né? Como eu digo, como eu acabei de falar, né, somando zero, né, adicionando zero a um número negativo, não vai influenciar em nada, não vai ter um deslocamento lá na reta numérica, né, porque é mais fácil para a gente associar. E aí a gente mantém o resultado de menos 7. Né? Então, resumindo, todo número adicionado com zero é igual a ele mesmo, ok? E o que é que vai acontecer? Agora vocês vão ter que responder a atividade que está no livro de vocês, né? Vocês vão responder no caderno. É a atividade do livro, né? Está lá no livro, na página 50, certo? E aí vocês vão responder a questão 5, questão 6 e questão 8, certo? Questão 5, questão 6 e questão 8. E aí, já são 4h22, certo? Vocês podem estar me entregando na nossa próxima aula na sexta-feira, ok? Então, vocês podem cumprir o prazo até sexta-feira para estarem me entregando a atividade. Página 50, questão 5, 6 e 8, certo? Então, é isso sobre a adição de números inteiros. É um conteúdo bastante complicado, certo? Então, é necessário estarem prestando atenção, é necessário quererem aprender, certo? Sobre esse conteúdo. Ainda não terminou, vou dar uma pequena revisada posteriormente sobre os números, a adição de números inteiros, e aí depois a gente vai para a subtração de números inteiros. E aí, quando for multiplicação e divisão, as regras mudam totalmente. Então, já são outros conceitos, tem que estar atento a como resolver cada situação, certo? Então, obrigado a vocês que assistiram a aula até aqui, certo? E até o nosso próximo encontro.